Atenção. Taxa de quadro. Vendo aqui, oscilando. 630, 180. É muito prazer. Aqui para começar a programação interromper. Hein, Lupe? Tá me vendo aí? Lupe? Iniciando aqui, ó, nossa live. Tá vendo lá, Lupe? Oi? Tá vendo lá? Não tem nada lá. Não? Não. Então, Não nada não. Ainda depois, nada depois? dá um tempo mais aqui. Tá. A gente já tem mais aqui. Quando entrar eu fiz. Só uma coisa depois. Ainda nada? Aqui diz que já está ao vivo já. Alguém? Tá me ouvindo bem aí? E? Bom, tá dizendo que já tem um me ouvindo aqui. Quem é? Acho que é você. Tem dois. Sérgio, Glória, a paz, Sérgio. A paz, Glória. Tudo bem? Paz, pastor Cleide. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu tô sem som. Ai, ai. Ah, quer dizer, não posso ouvir, né? Esqueci. Tá me ouvindo aí, Lupe?
Eu tô me ouvindo a minha voz lá no quarto, eu fiquei sem falante aqui no meu computador. Tá? Tô dando um tempo aqui. A minha internet aqui ela é meio complicada, né? Então pode ser que ela caia e tal. Eu estou aqui testando aqui uns recursos, vou tentar usar no culto logo mais à noite. Né? E por isso estou fazendo aqui estou dando aqui uma de povo, né? Vou mexer no computador, no livro, no computador, no livro. Então os irmãos não fiquem espantados não, tá? Deixa eu ver. Dando mais um minutinho para a gente iniciar. Eu estou aqui monitorando aqui minha transmissão. Ah, meu Deus. Deixa eu ver quem mais. Raquel. Paz, Raquel. Tudo bem? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Bom. Dizem que o bom é inimigo do ótimo, né? Às vezes a gente querendo alcançar o ótimo não consegue nem o que é bom. Tá? Ah, glória, Sérgio. Saudade de vocês, hein? Tá? Eu tô olhando aqui pro monitor e a câmera tá do outro lado, por causa da luz aqui né? Por causa da entrada aqui da luz na janela. Então temos mais um. Só mais um minutinho aqui, a gente vai iniciar, tá? Aqui parece que tá indo bem. Tá? Então a lição de hoje tá baseada em 1 Coríntios. Carta, né, uma das epístolas do apóstolo Paulo, né, que muitos já consideram como o manual, né, o manual do cristão. Por que manual? Porque nós vamos ver aqui que os problemas que Paulo tinha, né, na igreja de Corinto é semelhante aos que nós temos na igreja de hoje. Né? Por quê? Porque o ser humano é o mesmo. Né? O ser humano, a essência do ser humano, ela não mudou. Né? Ele continuou nascendo filho, né, fruto de pecado e pegando. Então a nossa transformação e a nossa permanência, né, ela depende de muito trabalho nosso. Tá? Como o apóstolo mesmo disse, né, quem está em pé, cuide para que não caia. Tá? Então vamos iniciar, tá? A nossa lição de hoje. Eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver. Meu Deus. Tinha coisa aqui que eu não estava contando. O sol está me atrapalhando aqui. Então, vamos passar para as ilustrações. Tá? Opa, essa aqui ainda não. Captura. Captura. Poxa, eu adoro tecnologia. Né? Então vamos passar aqui, tá? A lição de hoje, tá? A lição de hoje é aqui passa, lição 13, que está lá em 1 Coríntios. Tá, irmãos? Eu vou tentar usar aqui os slides para os irmãos que não possuem, para ajudar os irmãos que não possuem a revista. Tá? Então vamos lá. O alvo da lição. Tá? Perceber a partir de 1 Coríntios como o pecado é traiçoeiro e também como pode ser combatido. Sensibilizar-se à realidade do pecado e à necessidade de vigiar para
não cair. E agir, analisar a própria vida em busca de pecados a serem tratados e esforçar-se para obter ajuda se necessário. Tá? Ele diz aqui, esforçar-se para ter ajuda se necessário, isso quer dizer que a gente tem que lutar, né, contra o pecado. Muitas das vezes a gente perde por não buscar ajuda. Né? Continuando aqui. Introdução. Tá? Opa. Deixa eu ver aqui. Está atrapalhando. Deixa eu botar minha imagem aqui e tal. Introdução. A maior parte da primeira epístola à igreja de Corinto trata da exortação ou conselhos práticos diante de uma série de problemas recentes entre os irmãos. Não é correto, porém, olhar para 1 Coríntios e considerar somente os problemas. O uso da expressão em Cristo Jesus, que está em 1 Coríntios 1, versículo 2, que está no início da epístola, descreve o sentido da nova relação dos indivíduos regenerados de Corinto com o Senhor Jesus, Assim, o princípio que guia a epístola é o da liberdade cristã. Tá? Princípio da liberdade cristã. Nós vamos falar mais sobre isso, né, mais adiante. Medida a partir do amor e da santidade em Cristo. 1 Coríntios revela o coração da doutrina bíblica para a igreja. Estrutura, métodos e mensagem. O objetivo dela é auxiliar cada igreja local a enxergar os próprios problemas e confrontá-los segundo a Bíblia. Aí você me diz assim, poxa, mas tinha problemas? Tinha. Né? A gente tem aqui a gente tem a igreja primitiva como um padrão, né? Como um padrão, né? Que tudo era perfeito, mas não. Aonde tem ser humano tem problema. Tá? A verdade é essa. Se tiver um ser humano dentro de uma sala, né, ou de um quarto, com certeza ali você vai ter problema. Tem pessoas que conseguem ter problema com elas mesmas. Né? Imagina quando você reúne várias pessoas de diversas culturas, né? Educação diferente e por aí vai. Nós estamos falando e nós estamos falando, quando a gente fala da igreja de Corinto, nós estamos falando de uma igreja a qual eles não tinham, vamos dizer assim, referência, né? As coisas estavam começando, tudo era novo. Né? Hoje é fácil você pegar ali as epístolas, né? Isso aconteceu assim, se acontecer isso, a gente tem que fazer assim assado. Naquele tempo, não. Tá? Então, por isso a necessidade de Paulo escrever, né, as epístolas. Tá bom? Alguém quer ter alguma palavra para dizer? Deixa eu dar um tempinho aí. Se alguém quiser fazer alguma observação, pode escrever, gente. Vou dar um tempo aqui do delay. Mudei a tela aqui que eu tenho que ver os comentários, tá? Aí vai aparecendo aqui. Estou dando aqui enquanto estou dando tempo.
Tá bom? Tá bom, vou prosseguir. Então a gente tem aqui a visão panorâmica, né, de 1 Coríntios, aqui da epístola. Tá? Então vamos ver aqui, a gente tem as informações básicas, né, que tá lá, ela é do grupo das epístolas paulinas eclesiásticas, né, o autor, o apóstolo Paulo, a data que foi criada, tá entre 56 e 57 anos depois de Cristo. Local, Éfeso, ela foi escrita quando ele estava em Éfeso, nós vamos ver mais na frente. O alvo, os cristãos em Corinto. O versículo-chave está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. A expressão-chave é divisão na igreja. Aí você me diz, mas desde aquele tempo havia risco de divisão? Tinha. É por isso que a vigilância, né, a nossa vigilância tem que ser constante. Porque o inimigo não dorme. Ele está sempre, né, criando artimanhas, né, para poder atrapalhar a obra de Deus. Tá? Então vamos ver aqui o esboço. Então vamos ver aqui o item 1.2, que fala sobre o esboço, né? Então nós temos aqui, tá? Paulo responde às indagações vindas da casa de Cloé. Tá? Então nós vemos aqui as indagações dele. Então vemos as divisões na igreja, que está em 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4. Tá? Deixa eu ver aqui, vamos mudar. Paulo responde às perguntas feitas na carta dos Coríntios. Tá? Tá em 1 Coríntios, do capítulo 7 ao 16. Aí vamos ver aqui sobre os problemas morais e éticos, né? Carne oferecida a ídolos, problemas no culto, os dons espirituais, doutrina da ressurreição, a coleta e outros assuntos. Tá? Então a gente vê todos esses temas, né, abordados aqui, né, na carta de 1 Coríntios. Aí você olha aqui, você vê coisas, né, parecidas com a igreja de hoje. Né? Problemas morais, éticos, tinha naquele tempo, tem na igreja de hoje. Eu digo assim na igreja de forma geral, tá? Você acha. Tá? Carne oferecida a ídolos. Poxa, até hoje tem gente que tem dúvida, você vê crente com dúvida se pega doce de Cosme e Damião, não. né? Os dons, problemas no culto, né? Aí você tem problema no culto? Tem, a gente vê problema de ordem no culto, tô falando da igreja de forma geral, tá? Dons espirituais, a gente vê muita meninice, ainda nos dias de hoje, tá? Problemas doutrinários, tá? E outros assuntos. Então nós vemos que a igreja é um manual, né, para os nossos problemas, usando como base o que aconteceu no passado, porque ainda acontece nos dias de hoje. Tá bom? Então, antes de passar para o tópico 1.3, perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer?
Eu tenho que voltar lá na página para ver, né, se alguém está escrevendo alguma coisa. Opa, gente, está descendo umas coisas aqui. Ó. Ô, pastor Edmar. A paz, pastor. Como o senhor vai aí? Ô, glória. Irmã Isa, paz do Senhor também. Tá. Não me desculpe, que às vezes eu tenho que voltar aqui para a página do Face, aí vai aparecer para vocês ali, tá? Prometo que depois eu vou resolver esse problema. Vamos lá. Amém. Bom, vou avançar aqui, tá? Vamos ver aqui. O item 1.3, tá? A primeira Coríntios em uma sentença. Como é que a gente resume a carta 1 Coríntios em uma sentença? Tá? Então, vamos lá. A epístola de correção em que o apóstolo Paulo se posiciona contra vários problemas de procedimentos da igreja de Corinto. Tá? Então, esse é o resumo, né? A gente fosse falar o que é a carta de Corinto em poucas palavras, seria isso. Tá bom? Então vamos lá. Gente, alguém tem alguma sugestão não? Alguma dúvida para falar? Para falar? Pode escrever aqui, pode escrever no Face, tá? Deixa eu dar um tempinho só para a gente prosseguir para o tópico 2. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Bom, não tem nada, eu vou voltar aqui. Vamos voltar para a lição. Vamos lá. Voltando aqui. Né? A cidade de Corinto. Corinto era uma cidade importante com uma população de cerca de 500 mil de pessoas. Estava localizada num lugar estratégico ao sul da Grécia, entre os dois portos marítimos, e tirava bons lucros do comércio que passava por esses portos. Muitos comerciantes e marinheiros visitavam Corinto e cometiam atos pecaminosos ali. Tá? Só para que vamos interromper um pouco, né? Parar aqui nesse ponto. Vamos comparar aqui o seguinte: Corinto era uma cidade muito importante na época, tá? Ela era rica, ela era entreposto do comércio. Então, vamos comparar aqui uma cidade famosa, né? Digamos que era assim, por exemplo, o Porto de Santos, que é o maior porto da América do Sul, né? Que está lá colado com São Paulo, que é o estado, um dos estados mais ricos do país, né? Corinto era uma cidade muito relevante na época, tá? Vou botar aqui algumas ilustrações para os irmãos terem uma ideia da cidade. Vou colocar aqui, vamos ver. Vocês vão conseguir ver. Então, vocês podem ver, Corinto, a cidade de Corinto fica onde está esse ponto vermelho aí, bem no meio da imagem, né? Ela fica ali perto, próxima à Itália, você tem à direita a Turquia,
ela fica bem ali na Grécia. Tá? É uma cidade grega, tá? Muito importante, tá? Na época, naquele local. Tá? Então vamos passar aqui para os irmãos terem uma ideia. Tá? Deixa eu botar aqui outra imagem dela. Tá? Essa aqui são ruínas, né, da cidade de Corinto. Imagina como era essa cidade há 2000 anos atrás. Né? Isso aí é um exemplo da arquitetura grega, né, que reinava na... Esqueci de passar aqui para vocês a imagem. Ó. Essa aqui é uma ruína, né, da cidade de Corinto antiga. Tá? Imagina como não era essa cidade aí há 2000 anos atrás. Tá? Ela era rica, ela era famosa. Vamos ver aqui, temos outra aqui, deixa eu ver. Tem outra imagem dela. Tá? Exemplo de construções da arquitetura da época. E aqui a gente tem aqui uma foto, né? Uma foto aérea. Só que essa foto aí, ela é atual, tá? Da cidade de Corinto. Essa aí já é Corinto hoje, tá? A gente vê aqui que era uma cidade portuária em que tinha portos dos dois lados, né? Vamos voltar aqui. Então a gente vê, continuando aqui, então assim, muitos comerciantes e marinheiros visitavam Corinto e cometiam atos pecaminosos ali na cidade, tá? Cometiam atos pecaminosos ali na cidade. Deixa eu voltar. Atos que eles não teriam coragem de cometer na sua própria terra, tornando-as uma das cidades mais imorais da época. Vamos. Alguém faz, né, pode comparar isso com o carnaval aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vê, por exemplo, turista né, do mundo todo vem para cá para fazer coisas que eles não fariam na terra deles, de jeito nenhum. Né? Vamos tentar colocar aqui como se Corinto fosse uma cidade de carnaval o ano todo, tá? Onde vale tudo. Né? Era o que acontecia na cidade. Vamos colocar aqui, era como acontecia lá na cidade na época. Tá? Continuando aqui. De fato, comportar-se como um habitante de Corinto era o mesmo que ser devasso. Haja vista o fato de que muitos convertidos na igreja de Corinto tinham saído de ambientes imorais. A igreja sofreu inúmeros problemas. Aí, vamos falar aqui, né? O templo de Afrodite era servido por 1000 prostitutas. Vamos dar um exemplo aqui da imoralidade que reinava lá em Corinto. Né? Lá havia um templo de Afrodite, onde era servido por 1000 prostitutas que participavam de adoração, embora exteriormente adoração, né? Embora a cidade exteriormente fosse bela, havia muita corrupção oculta. Então, a cidade era bela? Né? Era uma coisa, né? Era uma coisa muito grandiosa, né? Mas a imoralidade reinava. A imoralidade reinava lá. Tá? E muitos crentes, né? Vamos colocar a maioria dos crentes de Corinto, que nasceu e cresceu em Corinto,
eles nasceram com essa imoralidade, né, já incutida, tá, na cultura deles. E isso é uma coisa que a gente observa no ser humano, é o seguinte, que muitas vezes quando ele sai de um lugar e vai para outro, a tendência dele é trazer as coisas que ele aprendeu, né, naquele outro lugar, para onde ele foi, né? Vamos dar um exemplo aqui cristão. O cara é da igreja tradicional, ele vai para a igreja pentecostal, ele vem trazendo, né, os costumes da igreja tradicional junto com ele. E vice-versa. Às vezes o cara cara é pentecostal, se ele vai para uma igreja tradicional, ele vem trazendo, né, os costumes também dele. E muitas vezes o cara, quando sai do mundo e entra na igreja, né, ele também vem trazendo, né, muita, se não quase todas as coisas do mundo. Então ele tem que... e aí é onde vem o aprendizado cristão, para ir se libertando dessas coisas. Tá? E é uma coisa assim, vamos colocar aqui, tremenda, porque você sair, que a gente tem que ser como naquela passagem bíblica, né? O cristão ele tem que ser como naquela passagem bíblica. É um povo no meio de outro povo, vivendo sob outras regras. Né? Nós somos um povo vivendo no meio de outro povo, né? Mas que não cumpre as regras do outro povo. Porque, né, a transformação vem aí. No momento que você aceita Jesus, você aceita, mas você tem que se libertar daquelas coisas passadas. Muitas das vezes, né, essas coisas, quando a gente acha que não tem nada a ver, essas que são as mais difíceis de se sair. Por isso a necessidade, né, do aprendizado. Para que a gente possa, né, aprender o viver cristão. Tá? Antes de a gente pular para o tópico 3, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou deixar alguma observação? Eu vou ter que voltar aqui lá para o... Estou voltando aqui. Tá, deixa eu voltar. Oh, meu Deus. Pastor Joel, a paz, pastor. Estou dando um tempo aqui do delay, né? Tá. A gente faz aqui o delay é como se fosse uma pausa para meditação, né? Fiquei esperando alguém digitar alguma coisa. Tá bom? Então vou dar prosseguimento também. Deixa eu voltar. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre o contexto da epístola. 1 Coríntios emergiu da terceira viagem missionária de Paulo. Ele estava em Éfeso quando escreveu 1 Coríntios. Quando ele escreveu, Paulo tinha recebido alguns relatórios de Cloé, nos quais havia referência a uma série de problemas presentes na igreja, além de vários questionamentos sobre assuntos práticos do cristianismo. A 1 Coríntios é uma... Opa, deixa eu passar aqui. Estou pulando o texto. Tá, vamos continuar aqui. 1 Coríntios é uma resposta às indagações de Cloé. Embora a epístola tenha recebido o título de 1 Coríntios, na verdade ela é a segunda epístola de Paulo, escrita à igreja que estava em Corinto. A primeira foi perdida, né? Perdida ou extraviada. Tá? Então a gente tem aqui, tá, o conteúdo
temos aqui o conteúdo da epístola. Tá, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Estou ouvindo a minha voz lá no outro quarto, que a Luciana está assistindo lá. Vamos ver aqui, referência. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Conteúdo da epístola, aí o item 1.1. Dilemas da igreja. Vejamos um resumo dos problemas que Paulo enfrentou nessa epístola. Vamos lá. Partidarismo. Impurezas. Né? Litígio. Casamento e divórcio. Né? Aí a lista continua. Vamos lá. Idolatria. Ordem no culto. Despreza a ceia do Senhor. Ignorância sobre os dons. Se a gente for... Deixa eu tirar aqui a imagem aqui que ficou sobreposta. Deixa eu tirar aqui, sobrepôs aqui um pouco. E ignorância sobre os dons. Nós vemos que, apesar disso ter acontecido aí há 2000 anos atrás, né, os temas, né, se a gente perguntar para os pastores, eles vão dizer que esses temas ainda são atuais. Porque a gente ainda vê, né, esses problemas sempre rodando, né, assombrando, vamos dizer assim, né, a igreja. Por isso que a gente diz que... Por isso que se diz, né, que a Bíblia nunca está desatualizada, né? É um livro que foi, né, é e será um livro sempre atual. Vamos ver aqui. Deixa eu passar. Aí, continuando aqui no conteúdo, né? Deixa eu passar. Não, desculpa, tá meio enrolado, é que eu estou assoviando, chupando cano e assoviando ao mesmo tempo aqui. Então vamos lá. O item 4.2 diz aqui: exemplos negativos do Antigo Testamento. Poxa, irmão, Antigo Testamento, o Antigo Testamento também faz parte da Bíblia, né? Estamos na lei da graça, mas nem por isso a gente se rasga o Antigo Testamento. Vamos lá. O Antigo Testamento descreve uma série de eventos positivos e negativos, tá? Que servem de exemplos aos cristãos. Em 1 Coríntios, Paulo traz à tona vários exemplos negativos do Antigo Testamento, comparando aos erros cometidos pelos irmãos de Corinto. Eita, né? Vamos ver eles agora? Tá aqui. Opa. Vamos lá. Aí tem aqui o... Deixa eu voltar. Opa, não posso perder. Não posso me perder. Tô ali. Continuando aqui. Estas escolhas me sobrevieram, por exemplo, e foram escritas para advertência nossa. Então, essas coisas foram escritas para advertência nossa. Tá? Então vamos começar aqui. Oi, dá um retardozinho. Meu computador. Tá lá. Vamos lá. Então a gente tem aqui uma tabela aqui com o pecado, o exemplo negativo e o resultado. Tá? O resultado a gente vai ver que é sempre o mesmo.
Tá? Aí vamos lá. Pecado, idolatria, exemplo negativo, edificação do bezerro de ouro. Imoralidade. Aí, exemplo negativo, prostituição com as filhas moabitas. Né? Incredulidade, desconfiança no cuidado de Deus. E insubmissão, né? Aí está lá, insubmissão à liderança de Deus. Tá? O resultado, tá? Como os irmãos podem ver, todos eles são o mesmo, né? A morte, seja física ou seja espiritual, mas o resultado é sempre o mesmo, tá? Aí vem aqui uma reflexão embaixo, ó. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Está em 1 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 12. Tá? Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso porque a nossa vigilância ela tem que ser constante. Tá? O cristão ele vive um dia, né, por vez. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. O 4.3, assuntos polêmicos. Né? Tem gente que adora polêmica, né? Deixa eu dar só uma olhada aqui, também não perder o meu. Tá, tá, gente, esse tópico aqui, depois dele, tá, vai vir a conclusão. Alguém tem alguma coisa, alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui para outra tela. Vai ficar aqui feio aqui para vocês, mas eu preciso ver. Oi, Ivone, paz do Senhor. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida para fazer? Alguma observação? Estou dando tempo aqui por causa do delay, tá? Vamos ver. Pode ir teclando, né? Ainda não podemos falar, mas né? Vamos dar tecladinha. Isso. Tá bom? Vou continuar aqui então. Amém? Deixa eu ver. Isso, vamos lá. Continuando aqui no item 4, tópico 3. Vem assim, tá? O A, liberdade cristã. Opa, pastor Joel, vamos falar de liberdade aqui, vamos fazer tudo. Né? Não é isso não, irmãos. Liberdade cristã é diferente de libertinagem. Né? No mundo dá até para se confundir, no mundo dá até para confundir, né? Liberdade com libertinagem, tá? No mundo cristão, acho que não dá nem para fazer essa associação. Vamos lá. O item A, liberdade cristã. Paulo sempre desfrutou com autoridade sua liberdade cristã. Mas o apóstolo também se preocupava com as implicações de má compreensão ou aplicação desse conceito. Liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Por isso, Paulo afirmou: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Tá? Então, nós podemos fazer tudo? Não. Né? Ah, irmão, mas não tem nada a ver. Né? Eu costumo fazer uma analogia, né? Que, por exemplo,
na nossa vida secular existe o Código Civil, e para quem é militar existe o Código Militar, né? Então o que acontece? Por exemplo, no Código Civil, se o camarada for pego com um cigarro de maconha, ele vai ser, no mínimo, pode ser até fichado, né? Mas ele está liberado. Tá? Isso de acordo com o Código Civil. No Código Penal Militar, é diferente. Se o cara for pego lá com um remédio controlado, sem receita médica, se ele for pego, tá andando na rua, se ele for preso e tiver no bolso dele tiver um remédio controlado sem receita médica, ele é enquadrado como posse de droga. É assim. Tá. Mas está dizendo que a lei de Deus ela é muito pesada? Não, ela não é pesada. Para quem tem a consciência cristã, ela não é pesada. Por exemplo, você está no ônibus, você acha lá, você senta no banco do ônibus e você vê lá um celular top de linha, né? Eu não sei qual que é hoje. Vamos lá, Samsung Galaxy, né? Extra, né? Hiper, mega, né? Novo, né? Esse número aí que o pessoal coloca aí, SJPW56S8, tá? Acabou de sair nas lojas, né? Você achou lá no ônibus? E você achou? Você roubou? Não. Mas, poxa, você descobriu o telefone do dono do celular? O que você faz? Existe, no mundo tem aquele ditado, né? Achado não é roubado. Mas, quem tem a mente de Cristo, a consciência dele vai pesar. Não, isso não é direito, tá? Tu vai pegar esse celular, né? SJPWAK, não sei o que das contas, né? Vai ligar para o dono e vai dizer que você achou o celular dele. Tá? Por quê? Pode até ser lícito, mas não convém. A sua consciência vai te dizer. Tá? Se você tem a mente de Cristo, a sua consciência vai dizer: pô, esse celular não pertence a você, pertence a outro, né? Que de repente está até pagando em não sei quantas vezes, né? Está se esforçando para pagar, entendeu? E vai fazer falta. Né? Você roubou? Não. Tá? Mas não convém você ficar com o que não te pertence. Então, nem tudo nos convém. Tá? Prosseguindo aqui, o item B. O uso do véu na igreja. Eita! Vamos lá. A primeira epístola, a 1 Coríntios, né? Capítulo 11, do versículo 1 ao 16, aparentemente tratam de saber se as mulheres devem, na igreja, usar ou não véu. Mas, lendo mais cuidadosamente, descobrimos que tratam de relações entre homem e mulher, ordenada por Deus. Na época de Paulo, as mulheres usavam véu como símbolo de sujeição ao homem. O Evangelho tinha dado à mulher uma liberdade que nunca antes tinha possuído, abolindo a distinção dos sexos quanto à salvação e ao estado de graça. Parece que por causa dessa liberdade, as mulheres de Corinto reclamavam igualdade de condições com os homens, em todos os sentidos, e, como uma declaração clara desse direito, vieram a profetizar e orar sem o véu. Ao fazer isso, violaram a ordem divina, que é a seguinte: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo do homem e o homem da mulher. Aí vem aqui a referência aqui, né? Meyer Pellman, né? Tá, através da Bíblia, na sua publicação através da Bíblia. Tá? Não quer dizer, mas não está dizendo aqui, tá? Ele não está dizendo aqui que a mulher não deve orar.
tá? E nem profetizar, tá? Ele está falando aqui sobre outra coisa, tá? A gente pode ver aqui que ele está falando aqui como se fosse feminismo, né? A onda feminista, né? Já naquele tempo. Que havia-se o costume, né? Porque o véu, na época, representava, né, que a mulher era submissa ao homem. Então, como elas não queriam ter essa submissão, nem a bíblica, tá? E quando a gente fala de submissão bíblica, não se trata daquela, não é aquela submissão de senhor e escravo, né? Como em muitas culturas, na verdade, ainda existem nos dias de hoje, tá? Se trata do fato vamos colocar aqui, de rebelião, tá? De querer se rebelar contra a autoridade, tá? Alguém tem alguma coisa para falar? Eu vou dar um tempinho aqui, tá? Por causa do delay. Deixa eu mudar aqui a página para poder ver o que vocês estão escrevendo. Opa, Sandra Nobre, da paz do Senhor, irmã. Pastor Kei está escrevendo aqui. Sim, o pastor Kei está deixando aqui a observação aqui, né? Que na época, lá em Corinto, lá na época, as prostitutas, elas raspavam, né? Rapavam a cabeça, né? Ficavam careca, literalmente careca. Então, o que acontecia? Quando a prostituta vinha se converter, também, o que acontecia? Era aconselhado que elas usassem o véu até que o cabelo crescesse, justamente para não serem confundidas na rua como prostitutas. E pela situação, né, a gente vê pelo DNA da cidade na época, né, não devia ser uma coisa comum. O pastor Jó está colocando aqui, desobediência é pecado de idolatria. Obedecer é melhor que sacrificar. Então, o uso do véu naquele tempo também tinha esse propósito de diferenciar as recém-convertidas, né, as prostitutas, né, as prostitutas que estavam ainda no pecado, das recém-convertidas, né? Porque o cabelo demora a crescer. Imagina, a pessoa se converteu hoje, né? Amanhã ela vai sair na rua, ela está careca. Uma semana depois, ela vai estar careca. Né? Então se valia do véu para se diferenciar das outras prostitutas. Tá? Estamos quase acabando, irmãos. Alguém tem mais alguma coisa para falar? O pastor já está escrevendo aqui. Precisa haver diferença entre os que servem a Deus e os que não servem corretamente. Tá? Vou continuar aqui. Vamos voltar aqui para voltar aqui. Tá. Isso. Os deveres na igreja, o dom de línguas. O tópico C, o item C diz aqui o dom de línguas. Os crentes de Corinto sofriam com o mau uso do dom de línguas. Por isso, o apóstolo Paulo definiu alguns princípios sobre o uso
do dom na igreja. Aí a nota aqui diz o seguinte: há duas vertentes sobre a aplicação do dom de línguas nos dias atuais. Uma considera o dom de línguas vigente, e outra entende que os dons que o dom cessou com o final da revelação bíblica. Não discutimos nenhuma das vertentes. Tratemos apenas o que a Bíblia diz explicitamente sobre ela. Então, ele aqui está dizendo que ele não vai entrar nessa parte doutrinária. A revista não está entrando, abordando essa parte doutrinária a respeito do dom de línguas, tá? Está se atendo ao que está escrito, né? O que está escrito está escrito na Bíblia. Tá? Então, vamos lá. O que diz sobre o dom de línguas? É o último dom da lista. A gente for lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né, de 10 a 30, vamos ver que o dom de línguas é o último da lista. Possui menor importância que a pregação da palavra. A gente pode ver lá em 1 Coríntios 14, do 1 ao 12, né, que a gente vê lá que o apóstolo manda a gente dar preferência ao dom de ao dom da profecia. Vamos lá. Deve ser seguido de interpretação. Senão não faz sentido para o grupo, né? Falar em línguas no meio de um grupo só faz sentido, né, se tiver alguém que interprete para o grupo. Continuando aqui. 5 palavras entendidas valem mais que 10.000 em outra língua. Está em 1 Coríntios 14, versículo 19. Servia de sinal para os descrentes. E somente 2 ou 3 poderiam falar no culto sucessivamente. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, 33, né, e 40. Porque é aquele negócio, né? Tudo que é novo, né, ele tem que ser direcionado. Porque sem direção, todo mundo tomava... O que acontecia? As pessoas estavam experimentando uma coisa nova e cada um estava tomando o seu rumo. Né? Vamos falar em língua? Vamos, todo mundo queria falar em língua. Eles estavam experimentando os dons espirituais, então eles não sabiam discernir o que eu devo procurar, o que eu não devo. Então, a carta aos Coríntios, ela serviu para direcionar também nesses aspectos, né? Na ordem do culto. Tá? Então, não que o dom de língua não seja necessário, tá? Mas tudo tem que ser com ordem e decência. Tá? Alguém tem alguma coisa para falar? Abrir um espaço aqui, vou dar um tempo para o delay. Tá? Estamos quase encerrando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Jesus falou, você conhece os frutos, isso. Aqui, Sandra, eu creio, Raquel, aqui, a irmã Raquel, acredito que a diferença se dá através das atitudes. São as atitudes que definem, né, quem nós somos. Né? Como Jesus falou, pela árvore se conhece os frutos. Certamente. Estou dando um minuto aqui para a conclusão, para a gente aqui o delay. Vamos lá, pastor já está falando aqui. Os textos falam de língua dos homens, que é entendida pelos homens.
Isso, o pastor Joel está comentando aqui, né, que o texto fala sobre a língua dos homens, tá? São línguas entendidas pelos homens. Que seria isso? Por exemplo, inglês, português, espanhol, né? Essas são as línguas dos homens, tá? Que é diferente, né, da língua dos anjos, tá? Mais alguma observação? Vamos prosseguir aqui. Deixa eu prosseguir. Vamos lá. Conclusão. O ensino e o desejo de Paulo era que a igreja abandonasse toda a prática pecaminosa e retornasse à consciência de que Cristo é o cabeça da igreja. Deixa eu continuar aqui. Opa. A epístola aos Coríntios pode perfeitamente ser observada como um manual prático para a vida cristã. Ela demonstra que os crentes não estão isentos de dissabores, todos estão sujeitos a deslizes, principalmente no convívio em comunidade. Nenhuma igreja é suficientemente boa a ponto de não errar, e nenhuma igreja é suficientemente ruim a ponto de não poder se corrigir. A igreja de Jesus subsiste nas igrejas locais, que buscam crescimento diante de erros cometidos. A suma é: a igreja precisa voltar à sua essência para Cristo. Amém? Alguém quer deixar aqui uma consideração final? Alguma mensagem? Deixa eu voltar aqui para mim ver os comentários. Tem aqui mais uma observação do pastor Joel. Estou vendo aqui, dom de língua, língua dos anjos. Só Deus... dom de língua. A língua dos anjos só Deus compreende. Então precisa do dom de interpretação. Tá? Como vemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 e 28. Tá? Então, ele está fazendo aqui o pastor está fazendo a distinção aqui da língua dos anjos, né, e da língua dos homens. E, por exemplo, a língua dos homens, quando Deus utilizava, né, vamos colocar aqui, desse recurso, né, dava esse dom para a pessoa falar em línguas estranhas. Havia línguas estranhas que era estranha para quem, a língua é estranha para quem falava, mas para quem ouvia não, né? Por exemplo, era um brasileiro que não falava grego dando mensagem para o camarada que era grego, né? Era o brasileiro falando em grego, né? Ele não está entendendo nada, mas o grego que estava perto dele está entendendo a mensagem, tá? E o pastor e a língua dos anjos. A língua dos anjos ninguém entende, só Deus. Aí precisa, né, para que nós possamos entender, a necessidade do intérprete, para que a língua dos anjos possa ser entendida pelos homens. Tá? Então, vamos continuar aqui, deixa eu ver, voltando aqui, deixa eu ver aqui o comentário aqui, antes eu creio. É isso aí, estamos em construção. O importante é cada um de nós ter essa consciência e tomarmos a atitude de viver em Cristo, sendo moldados a cada dia.
né? Vem aqui, irmã Raquel, amém. Isso. Tá, alguém mais? Tá, irmão, 1 hora, né? O prazo proposto. Deixa eu voltar aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui pro meu. Isso. Não, esse não. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido. Tá? Esse vídeo vai continuar, tá? Ele vai continuar no grupo, né, da igreja. Quem não assistiu agora, os irmãos passa essa informação, né? Vai poder ser assistido depois. Eu vou ver aqui a possibilidade de botar ele no YouTube para as pessoas verem no nosso. Botar o link lá para as pessoas verem puxarem no grupo do Zap, tá bom? E quem não pôde assistir agora, pode assistir depois, tá? E do mesmo jeito que os irmãos fizeram a observação agora, também pode ser feita, né, posteriormente, que depois eu dou uma olhada, se tiver alguma pergunta lá, eu vou e respondo, né, posso responder durante a semana, tá? Passando aqui também para os irmãos que estão tentando ver uma maneira melhor de nós podermos interagir durante as aulas, tá? Tem um aplicativo novo aí que a gente está testando, a Raquel sugeriu, inclusive ela usa no trabalho dela, né, de videoconferência, onde a gente pode, todo mundo, participar em tempo quase real, né, da lição. Tá? Utilizando o próprio celular, não precisa de muita tecnologia não. Só baixar um aplicativo chamado Zoom, né? E ele tem sido usado largamente aí, o meu filho na escola está usando, o Edinho está usando para ter aula na escola dele. Tá? E vamos tentar ir aprimorando aqui para a gente ir melhorando a interatividade, né? na aula, para não ficar essa... Né? Porque por causa do delay também do Face, né? A interação fica um pouco complicada, um pouco difícil. Tá? Então, irmãos, vamos ficar por aqui. Até a próxima. Tá? Então é isso aí. Então, a paz. Até a próxima aula. Como é que eu faço para encerrar agora? Sim, meu Deus do céu. Cadê o negócio de encerramento? Achei. Excluiu. Entrando na cara do... Não.